apresentam no cérebro físico a porta aberta do setor da memória espiritual. Recordando não como intuição, mas como lembrança concreta daquela habilidade desenvolvida no passado. Miguel Ângelo, aos 12 anos já era um magistral artista. Balzac, aos 8 já compunha pequenas comédias. Wagner, aos 6 já havia lido a história de Mozart. Carlyle aprendeu a ler aos 4. Alexandre Dumas, aos 4 lia a História Natural de Buffon. Walter Scott aprendeu a ler entre 3 e 4 anos. Voltaire, educado por um padre, aprendeu a ler aos 3. Antes dos 12 versejava com admirável fluência. Goethe, aos 7 compunha versos em latim e, antes dos 9, fazia um poema, parte em latim, parte em grego e parte em alemão. Hermógenes, aos 15 ensinava retórica ao imperador Marco Aurélio. Victor Hugo, aos 13 ganhava um prêmio nos Jogos Florais de Toulouse. Stuart Mill, aos 8 já conhecia o grego perfeitamente, aos 10 aprendeu latim. Há diferentes talentos presentes nos gênios mirins contemporâneos. Vejamos, Kim Jong frequentou a universidade aos 4 de idade e no seu 5º aniversário resolveu um complicado cálculo diferencial e integral. Doutorou-se aos 15 anos. Kevin Michael Kearney falou suas primeiras palavras aos 4 meses. E quando tinha 6 meses disse ao seu pediatra, eu tenho uma infecção na orelha esquerda, e aprendeu a ler aos 10 meses. Micaela Irene Fudolig entrou para a Universidade das Filipinas aos 11 anos. Fez bacharelado em Ciências Físicas aos 16 anos e era a melhor aluna de sua turma de formandos. Akriti Pranjaswal, da Índia, se tornou conhecido quando realizou sua primeira cirurgia, com apenas 7 anos de idade. Entrou na Universidade de Medicina aos 12 anos, e aos 17 já estava graduado em Química Aplicada. Taylor Ramon Wilson é a pessoa mais jovem do mundo a construir um fusor nuclear. Aos 10 anos, Taylor construiu uma bomba e aos 14, o fusor. Em maio de 2011, ganhou o Prêmio International Science and Engineering Fire Intel, graças ao seu detector de radiação. Cameron Thompson é um prodígio da matemática do norte do país de Gales. Quando tinha 4 anos de idade corrigiu seu professor sobre sua afirmação de que 0 é o menor número. Jacob Barnett, aos 10 anos de idade se matriculou na Universidade de Indiana. Enquanto estudava, afirmou que um dia poderia refutar a teoria da relatividade de Einstein. Atualmente ele está trabalhando em seu PhD em física quântica. Martian Boidiardio nasceu em Hong Kong e é a pessoa mais jovem a se matricular na Universidade de Hong Kong, aos 9 anos de idade. Bala Murali Bhatti nasceu em 29 de julho de 1977, e foi a pessoa mais jovem do mundo a se formar na carreira de medicina. Aos 13 anos já tinha se graduado da Universidade de Nova York, e aos 20 terminou sua residência na Universidade de Harvard e se graduou como oftalmologista. Gregory R. Smith, pode parecer brincadeira, mas aos 14 meses já sabia as 4 operações aritméticas e aos 2 anos já lia perfeitamente, inclusive corrigindo os erros gramaticais que encontrava. Ruth Elke Lawrence, aos 8 anos já tinha atingido o nível intelectual de matemática mais alto que se pode obter, grau em matemática pura. Aos 11 anos, Ruth entrou na Universidade de Oxford, onde se graduou com honras 3 anos mais tarde. Continuou seus estudos até obter seu doutorado, com 18 anos, sendo professora da Universidade Hebreia de Jerusalém. William Hamilton conhecia 13 línguas em sua infância, e aos 18 anos foi proclamado o melhor matemático de sua época. Só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões, a genialidade, a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que alcançam a nossa vista. Fora dessa lei, indagar-se-ia, inutilmente, porque certos homens possuem supertalentos, sentimentos nobres, aspirações elevadas,
enquanto muitos outros só manifestam paixões e instintos grosseiros. A influência do meio, a hereditariedade, privilégios biogenéticos, e as diferenças de educação não bastam, obviamente, para explicar esses fenômenos. Vemos os membros de uma família, semelhantes pela carne, pelo sangue, pelo histórico genético, e educados nos mesmos princípios, diferenciarem-se ao infinito em muitos pontos. No século XIX, numerosos pensadores renderam-se à reencarnação, do Ponte de Nemours, Charles Bonnet, Lessing, Constant Savy, Pierre Leroux, Fourier, Jean Reynaud. A doutrina das vidas sucessivas foi vulgarizada para o grande público por autores como Balzac, Théophile Ligatier, Georges Sand e Victor Hugo. Pesquisadores como Ian Stevenson, Brian Lewis, H.N. Banerjee, Raymond Moody Jr., Edith Fiore e outros trouxeram resultados notáveis sobre a tese reencarnacionista. É possível que, em um futuro próximo, os estudos nessa direção cheguem aos mesmos resultados já afirmados pelo Espiritismo. Grande parte das tentativas de estudar prodígios mirins, sem levar em conta a pré-existência do espírito, esbarra em resultados nada satisfatórios ou em dificuldades insuperáveis, em face da necessidade de se considerar essa hipótese. Caso contrário, entra-se em um beco sem saída e o progresso da ciência nessa área permanecerá na inércia. 31. Somos legatários das nossas obras. Jorge Sen. Pesquisando aqui e ali esbarrei com histórias curiosas. Uma delas foi o recente reencontro entre dois amigos, ex-jogadores de futebol, que se uniram deslumbrados pela bola e após abandonarem os gramados seguiram rumos opostos. Seus nomes? Ronaldo Souza e Carlos Eduardo se conheceram na década de 1990 no pequeno time da Portuguesa da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Contudo, a vida dos dois tomaria caminhos diferentes. Carlos virou magistrado e Ronaldo traficante de drogas. Decorridos quase 20 anos, o caminho dos dois se cruzou outra vez e, graças à intervenção de Carlos, o magistrado, Ronaldo, o criminoso, ganhou o benefício de trabalhar fora da cadeia. A história dos dois começou na juventude. Além da Portuguesa, a dupla atuou junto em outros times pequenos do Rio. Carlos jogava mais pela ala esquerda e Ronaldo era centroavante. Posteriormente, separados, eles passaram por vários clubes do Brasil. Carlos jogou no Vila Nova, Aracruz e União Barbarense, mas percebeu que o futebol não lhe daria equilíbrio financeiro. Estudou muito e se formou em Direito e em seguida passou no concurso de juiz. Hoje, é o titular da Vara de Execuções Penais e cuida dos cerca de 25 mil presos do estado do Rio. Ronaldo, porém, nos últimos anos de carreira, já desmotivado, começou a se envolver no submundo do crime. Foi preso em 2003. O processo criminal de Ronaldo caiu na mesa de Carlos em dezembro de 2014. Com um atestado de bom comportamento na prisão, Ronaldo solicitava o benefício de trabalhar fora da cadeia. Carlos, impedido de decidir por ter laços de amizade com Ronaldo, deixou o processo nas mãos de outro juiz. Mas, como titular da vara, foi ele quem assinou o documento que oficializou o benefício. No dia do reencontro no fórum, Ronaldo parecia tenso, constrangido, mas a gratidão no rosto e nas palavras prevaleceram. Pronunciou o amigo e então meritíssimo juiz que na lei da semeadura colhemos o que semeamos, então temos que procurar plantar coisa boa, para colher coisa boa. Sei que infelizmente não plantei o melhor. Após agradecer a oportunidade e relembrar os momentos de jogador, o tão esperado momento de sair do carceragem enfim aconteceu. Outro episódio singular ocorreu na Corte de Justiça de Miami nos USA, quando dois ex-colegas do ginasial se reencontraram em situações de vida bastante adversas. Em uma sessão, a juíza Mindy Glaser reconheceu Andy Booth,
acusado de assalto e distúrbios na ordem de trânsito, como seu ex-colega de turma. O acontecimento, difundido pelo YouTube e citado pela imprensa internacional, foi ainda mais impactante quando a juíza pronunciou, em palavras francas, que Bolt era o cara mais legal da escola. Entretanto, diferente do desfecho entre o juiz Carlos e o traficante Ronaldo, ocorrido no Rio de Janeiro, lá no Zéu, o assaltante Bolt chorou muito diante da ex-colega de ginásio quando a reconheceu. A juíza Glazel estimou a situação do ex-colega de escola e aplicou-lhe a penalidade cabível, emitindo sinceros votos para que um dia conseguisse mudar o próprio futuro. Tais fatos incomuns e inesperados foram amplamente divulgados, e valem como uma sentença para reflexões. A todo momento devemos fazer opções na vida e as alternativas cotidianas edificam nossa história. Gradativamente vamos bancando nossa caminhada e cada dia em que preenchemos os espaços da experiência com boas decisões precisa ser celebrado. A conquista de uma situação social digna e segura erigida palmo a palmo, dia após dia, insistindo no caminho do esforço e do bem. Na lei de causa e efeito estão compendiadas as dinâmicas que harmonizam as demandas ético-morais. Compreendamos que a justiça humana está apoiada na legislação terrestre, sob códigos judiciais instituídos pelos juristas. Quando há uma demanda qualquer, os conhecedores desses códigos analisam o processo, julgam e decidem os corretivos aplicáveis ao réu. A justiça dos homens se alicerça no arbítrio segundo a visão dos meritíssimos. Contudo, considerando a justiça divina, a apreciação das infrações tem outra conotação. Os efeitos dos atos se dão de forma direta e natural, sem intercessores. Numa falta, a punição se situa de modo adequado e interrompe espontaneamente, com os mecanismos do arrependimento eficaz, da expiação e da reparação do erro. Nos códigos da justiça divina não há dois pesos e duas medidas. E nem existe espaço para injustiças e as leis são inabaláveis e não podem ser burladas. As leis divinas não admitem exceções, nem concessões. Todavia, como reconhecer essas leis? Ora, auscultando a consciência, que é onde está escrito o código divino. Se sabemos que as consequências dos nossos atos ocorrerão, que somos herdeiros das nossas obras, podemos suscitar, se quisermos, efeitos suaves para o futuro. Se hoje padecemos as sequelas de atos equivocados já cometidos, basta enfrentar os efeitos, sem nos queixar do sofrimento, e agir com um comportamento ético-moral harmônico com o resultado que aspiramos conseguir amanhã. No campo moral, a justiça divina rege a vida humana, distribuindo a cada um segundo as próprias obras, sem intermediários. De start, se desejamos um futuro próspero, procuremos acertar nossos passos em consonância com a consciência, que é sempre um guia infalível onde estão grafadas as leis do Criador. E, se não tivermos certeza de como agir corretamente, recordemos aquela regra de ouro: façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, e não há como errar. 32. O Sermão das Colinas de Curumhatim. Jorge Sen. Consta na tradição do Evangelho que o Cristo, antes de começar a sua vida pública, após ter passado alguns dias de silêncio e meditação no deserto, dirigiu a sua primeira mensagem ao povo, através do sublime Sermão do Monte, pronunciado nas colinas de Curumhatim, a sudoeste do Lago da Galileia. O discurso tornou-se a pedra angular do edifício cristão. Representa uma síntese perfeita dos ensinos do Mestre, a legítima carta magna da Boa Nova que um dia será implantada na Terra. A advertência do monte representa o mais impetuoso contraste entre os padrões do homem mundano e o ideal do ser espiritual. Na belíssima mensagem, avaliada por Mahatma Gandhi como a mais pura essência do cristianismo, o iluminado da Índia pronunciou que se um cataclismo extinguisse toda a sabedoria humana, com todos os seus livros e bibliotecas, se restasse apenas o Sermão do Monte,
as gerações futuras teriam nele toda a beleza e sabedoria necessárias para a vida. A preleção do mestre na encosta do Monte Galileu não é, na realidade, um mero sermão. A fileira das 8 afirmações, pungentes e paradoxais, narradas por Mateus, devem ter caído como raios sobre aqueles judeus orgulhosos do primeiro século. Não são provérbios independentes, que se aplicam a 8 diferentes circunstâncias e grupos de homens, mas uma prescrição perfeita para cada indivíduo. Por incapacidade de interpretação das lições do Cristo, no decorrer dos anos surgiram dogmas cristalizadores da fé, travando o uso da razão. Idealizou-se na história do cristianismo oficial conduta incompatível com o Evangelho, a exemplo da infalibilidade papal, do batismo, da confissão auricular, da Eucaristia, do pecado original. Em seguida, em face da reforma luterana, abrolham as inconciliáveis promessas da salvação pelo sangue de Jesus, a unicidade e infalibilidade da Bíblia, o mercantilismo do dízimo, o enriquecimento dos líderes cristãos, a fé sem compromisso com as obras do bem, teologias de predestinações, prosperidade, material, etc. Como resposta desses trágicos desmandos surgem alguns intelectuais evidenciando grande aversão ao abatido e bizarro cristianismo. Até mesmo sobre o excelso sermão aqui considerado, George Bernard Shaw descreveu como uma explosão impraticável de anarquismo e de sentimentalismo. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche dizia que a moralidade cristã é a mais maligna forma de toda a falsidade. Em 1929, o humanista John Herman Randall estranhava como um carpinteiro da Galileia pudesse ter enunciado a última palavra em ética humana. Por outro lado, muitos sábios têm apreciado o Sermão do Monte com grande reverência, até mesmo quando não o conheceram ou não o entenderam muito bem. Pode-se dizer, com segurança, que o Sermão de Curumhatin é o mais popular, menos aprendido e menos exercitado de todos os mandamentos de Jesus. Portanto, seria possível evitar todas as controvérsias se todos os setores do mundo cristão fizessem do aludido Sermão do Monte o seu código de ética único e universal. Compreendemos que o discurso do monte refere-se a júbilos e felicidades procedentes da aflição. O que podia indicar para os céticos uma filosofia sádica, originária de um raciocínio desviado. Ocorre, contudo, que a aflição, nesse caso, é intrínseca ao processo de mudança no padrão mental do ser em evolução. No dito sermão, o contraditório para alguns está no que ele significa, uma revogação incondicional com o modelo sociopolítico, econômico e psíquico vigente na Terra, a fim de que se possa construir nela um novo padrão de sociedade. Não existem caminhos alternativos para isso. O mundo físico, como mencionava o Cristo, é inconciliável com o reino espiritual, pois são reciprocamente excludentes. A adesão a um implica alinhamento necessário do outro. O Sermão do Monte é a bandeira da nova era que o Evangelho veio hastear na Terra. Mas só será possível quando assimilarmos e vivermos o seu conteúdo universalmente. Para isso é indispensável um esforço sincero de cada um para fazer da mensagem do Cristo uma realidade. Na era da cibernética, da realidade quântica e da cosmonáutica, em que viajamos a velocidades estupendas dos aviões, e não mais em frágeis barquinhos ou carroças de jegues, há os que creem que o acesso ao plano espiritual também deva ser modernizado. Os costumes arcaicos do primeiro século do cristianismo, afiançam os visionários, perderam a sua razão de ser. De start, tais utopistas religiosos ingerem alguns comprimidinhos de mandinga mental ou ritualismo místico, a fim de acessarem narcotizados e ou com um negócio escuso nas dimensões das altas esferas do além, desconsiderando a porta estreita e caminho apertado, como admoestava o mestre Galileu. Atualmente, expõem tais religiosos. Se Jesus retornasse, ele não mais reproduziria as palavras rigorosas do Sermão do Monte,
mas se amoldaria ao mercantilismo da religião e mostraria ao mundo o modo de alcançar o céu, salvação, viajando de Ferrari, Lamborghini ou aviões particulares com cabine de luxo. Para uma sociedade estruturada nessas ilusões e concepções errôneas sobre a realidade da vida além do túmulo, as bem-aventuranças fazem duas afirmações básicas. Primeiro, que a paz no mundo dos mortos não está aberta aos que se julgam virtuosos e aos presunçosos, mas aos arrependidos sinceros e suplicantes que ambicionam serviços nas dimensões extrafísicas. Segundo, que o além-túmulo de paz não é para os poderosos que obtêm o que desejam pela oratória religiosa, pela fama, pela riqueza ou pela agressividade, mas para um grupo de homens resignados, que abdicam, não somente de suas vontades, mas até dos seus direitos, em prol das necessidades dos outros. Kardec, por fim, assenta no Evangelho segundo o Espiritismo e transcende o Sermão das Colinas de Curumim, colocando-o na linguagem da razão, com explicações racionais, filosóficas e científicas, sem contudo abdicar do aspecto sensível da emoção que é posto na sua expressão profunda, demonstrando que o sentimento e a razão podem e devem caminhar juntos, pois constituem as duas asas de libertação definitiva do homem de bem. 33. A carne nutre a carne. Reflexões de um onívoro. Jorge Sen. Um leitor e amigo sugeriu-me comentar sobre a alimentação carnívora. A princípio, não ignoro que a ingestão de carne deriva dos nossos vícios milenários de nutrição. Alega-se também que a nossa atual constituição física ainda depende da alimentação carnívora para a manutenção da saúde e, por consequência, da vida, pois a carne é proteína e proteína é necessária para a boa formação muscular, inclusive a cardíaca. Contudo, sei que as substâncias que o nosso corpo necessita também podem ser retiradas dos vegetais. É importante saber a princípio se a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza. Os benfeitores disseram a Kardec que em razão da nossa constituição física, a carne nutre a carne, do contrário morremos. A lei de conservação nos prescreve, como um dever, que mantenhamos nossas forças e saúde, para cumprir a lei do trabalho. Temos que nos alimentar conforme exige a nossa organização fisiológica. Como observamos, o ser humano é onívoro e inclui a necessidade de carne em sua alimentação. Foi o Criador que nos constituiu fisiologicamente necessitando de carne. O complexo é nos autoconvencermos de que um dia não necessitaremos mais da carne. Sem dúvida que a frase "a carne nutre a carne" justifica a alimentação carnívora sem remorsos. Porém, há os que defendem que podemos nos esforçar para diminuir a ingestão da carne paulatinamente. Concordo. Para tais vegetarianos há indícios de que a dieta carnívora potencializa o advento de inúmeras doenças que provavelmente têm menores chances de evoluir em pessoas que fazem uso da dieta vegetariana. Este é um bom argumento para a abstenção da carne, até porque, segundo sustentam os espíritos, permitido é ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde. Os abstêmios da carne afirmam que há estudos sobre o risco cardiovascular em vegetarianos e onívoros. Constatou-se que a alimentação onívora, com excessos de proteínas e gorduras de origem animal, potencializa eventos cardiovasculares. Ao passo que as dietas à base de ovo, leite e vegetais ou só vegetais apresentaram menores riscos cardiovasculares. Entretanto, os cientistas alertaram que ainda é muito cedo para se estabelecer uma relação entre o consumo de carne vermelha e laticínios e o câncer de próstata, por exemplo, embora afirmem que as descobertas fornecem pistas para o estudo da ligação com a doença. Os abstêmios da carne garantem que a adrenalina produzida no estresse da morte, as toxinas, lixo metabólico, e a ureia que circulavam no organismo quando o animal é morto, se impregnam na carne. Fora os micro-organismos patogênicos, bactérias, vírus, protozoários, nenhum boi ou porco faz check-up antes de morrer.
lembrando que quase a metade da carne consumida no Brasil provém de abatedouros clandestinos, portanto as condições sanitárias são uma roleta russa, porém com todas as balas no tambor. Será que a prática do vegetarianismo é uma demonstração de evolução espiritual e ser onívoro é, por si só, um sinal de inferioridade moral? Respondo com Chico Xavier que não dispensava um bife acebolado com arroz e feijão. Isso não é lenda, é fato. Pela narrativa dos evangelistas, o próprio Cristo comia peixe. O mestre nunca desaprovou alimento algum. Comumente recorria à figura do pastor e suas ovelhas. Ora, pergunto aqui, para que um pastor criava ovelhas? Seria só para adorno caseiro ou para engordá-las e em seguida comê-las? Se tal situação fosse censurável perante a vida, o sublime Senhor não usaria essa metáfora, pois o pastor seria pior que o lobo. Sim, Jesus comia peixes, portanto comia carne. Peixe não é vegetal, por isso ele mesmo advertiu que o importante não é o que entra na boca do homem, mas o que sai dela. O que não significa aqui que a frase deva ser interpretada ao pé da letra e de modo extemporâneo para justificar o abuso da ingestão de carne, até porque o abuso é ilícito em tudo. Apesar dos nossos vícios milenários de nutrição e os intransigentes debates em torno do assunto, não creio que comer carne possa acarretar expiações futuras. Contrariamente, a carne ainda serve de base alimentar para muita gente. Além disso, a atual tecnologia tem produzido a carne em laboratório. Isso sinaliza um futuro sem frigoríficos, abatedouros e matadouros que não serão mais necessários. Sem adentrar no mérito da decisão particular daqueles que não ingerem carne, eu respeito profundamente. Recorro a Kardec quando inquiriu aos espíritos se era importante abster-se o homem da alimentação animal, ou de outra qualquer, por expiação. Os benfeitores explanaram que era meritório se tal abstenção fosse em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só a mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de impostores os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. A doutrina espírita não proíbe nada, orienta com apelo o que faz a razão. É uma questão de bom senso. Se a carne nutre a carne, nada me obriga a parar de comê-la. Até mesmo porque não são muitas as pessoas que se despojam de alguma coisa em benefício do próximo. Os motivos de alguns abstermos da carne raramente são muito convincentes. Os discursos tangem para filosofias espiritualistas que não têm maior aproximação com o espiritismo. Faço aqui uma ajuizada advertência considerando os médiuns que lidam com os serviços mediúnicos de desobsessão. Segundo André Luiz, alimentação, durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual, deve ser leve. Nada de estômago cheio. A digestão laboriosa consome grande parcela de energia, impedindo a função mais clara e mais ampla do pensamento, que exige segurança e leveza para exprimir-se nas atividades da desobsessão. Aconselháveis os pratos ligeiros e as quantidades mínimas, crendo-nos dispensados de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool, acrescendo observar que os amigos ainda necessitados do uso do fumo e da carne, do café e dos temperos excitantes, estão convidados a lhes reduzirem o uso, durante o dia determinado para a reunião, quando não lhes seja possível a abstenção total, compreendendo-se que a posição ideal será sempre a do participante dos trabalhos que transpõe a porta do templo sem quaisquer problemas alusivos à digestão. Fim.